O Inovar Fora do Eixo hoje vai fazer praticamente um tour pelo Nordeste. Eu vou conversar com uma entrevistada que é paraibana, ela fez faculdade em João Pessoa, depois fez mestrado no Rio Grande do Norte e fundou uma EdTech no Ceará. Aliás, foi ela que indicou em várias regiões do Brasil, porque ela está muito conectada, mulheres inovadoras, empreendedoras, assim como ela, que inclusive ganhou o prêmio Mulheres Inovadoras, né? Vanessa Pessoa, obrigada por nos atender. Eu já vi que empreender para você não tem nada de solitário, né? É verdade. Eu acho que o ponto-chave de empreender que eu aprendi na minha jornada é que, por mais solitário que seja tomar as decisões de um negócio, colocar tudo em prática, levar para o mercado as suas ideias, existe também muita gente nessa jornada. E essas conexões, elas são super importantes para a gente aprender junto, para a gente se desenvolver junto e, com certeza, elevar ainda mais o conhecimento de cada mulher que se conecta com a nossa rede, né? Conta para mim o que é a Inovinal, que é a sua startup, o que ela faz? Bom, a Inovinal trabalha educação empreendedora. Então, a gente começou em 2018 como consultoria, né? Então, já são 4 anos de jornada aí com bastante aprendizado. E nos últimos 2 anos, nós desenvolvemos uma plataforma que ajuda a trabalhar experiências educacionais de uma maneira escalável. Então, a gente sabe que ter muita gente, a gente trabalha normalmente com projetos com centenas, até milhares de pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo. Então, esse desafio de escalar essas experiências com workshops, mentorias individuais e trabalhar especificamente uma descentralização de conhecimento, em que empreendedores que estão em todo o Brasil conectam seu conhecimento com empreendedores que estão começando, sempre foi um dos nossos maiores diferenciais. E a plataforma hoje possibilita isso tudo de maneira automatizada e que a gente pode fazer com que as pessoas se conectem, independente de onde elas estejam, e troquem conhecimento, troquem experiência, porque na nossa concepção de negócio e de inovação, a gente sabe que na inovação as coisas estão acontecendo agora e que não dá tempo virar teoria, é muito difícil ter livros de qualidade, cursos de qualidade. Então, quem está vivenciando isso no mercado são as melhores pessoas para trocar conhecimento e fazer mentoria com quem está começando, né? Quer dizer, num primeiro momento eu até achei que vocês eram um hub de empreendedorismo e inovação, mas na verdade vocês são uma EdTech que proporciona essa conexão, vocês se transformam quase num ecossistema de inovação, né? É por isso que você tem tanto contato com startups do Brasil inteiro? Isso mesmo, inclusive na nossa descrição nós somos um universo colaborativo de aprendizagem que impulsiona pessoas e startups. Então, a gente acabou criando uma ótima definição. Esse conceito para conseguir explicar um pouco melhor como que a gente se posiciona e como que a gente integra tanta gente na nossa comunidade, né? E aí, conta para mim, Vanessa, como é que... Tem alguma particularidade, você pode falar pelo Nordeste como um todo, em empreender com inovação e tecnologia aí na região? Você acha que é mais difícil do que, por exemplo, em São Paulo, como a gente está acostumado, sabe que aqui tem muito mais investimento, os ecossistemas são mais saudáveis para apoiar o empreendedor? Ou isso é coisa do passado e as coisas aí já estão mais estruturadas também? Bom, eu diria que a pandemia possibilitou conexões inesperadas. Então, assim, eventos que sempre aconteciam presencialmente se tornaram online. Muitos mentores, instrutores, empreendedores começaram a compartilhar mais conhecimento nas redes sociais, participar de palestras online no YouTube. Então, assim, eu diria que acesso a conhecimento hoje já é muito mais disseminado do que quando eu comecei lá em 2014, que eu tive que gastar muito dinheiro para ir para São Paulo, participar dos eventos, ter acesso às empresas, né, às startups que estavam crescendo naquele momento entre 2014 e 2018. Então, eu diria que no meu período de aprendizagem maior do universo de inovação, o desafio era bem grande para acessar esse nível de conhecimento. E, assim, estar fora do eixo hoje também gera alguns níveis de dificuldades em acesso a investimento, porque esse mercado de startup ele é muito baseado em networking. Então, se você não conhece quem possa te indicar para um fundo de investimento, para uma aceleradora, se ninguém está chancelando ali que você é um bom empreendedor, é muito difícil você fazer isso sozinho.
Você bater na porta lá de todo mundo que pode ser investidor e dizer, olha, eu sou em startup, estou no Nordeste, tenho esses resultados, mas mesmo assim, boa parte do que é investido em startup hoje são por indicação, são jornadas que os fundos, as aceleradoras, os investidores já acompanham por mais tempo. E para a gente que está fora de São Paulo, que não tem tanto acesso a todos esses eventos que acontecem no eixo, né, acaba sendo mais desafiador nesse aspecto networking. Vanessa, eu sei que a Inovinal nasce em 2018, né? Mas se a gente olha no seu LinkedIn, vê que você já empreende desde 2014. Você está envolvida com startups, né? Como é que você começou? O que acendeu em você essa curiosidade sobre o universo de inovação? Isso é interessante porque eu costumo brincar que mesmo sendo empreendedora desde criança, eu só aprendi de fato que era empreendedorismo no 4º ano de faculdade. E assim... É mesmo? Mas o que você fazia desde criança? Desde criança, como? Eu sou de uma cidade pequena, chamada Jacaraú, do interior da Paraíba, né? Então, assim, a gente se vira, eu costumo falar, é um ponto importante. No interior do Brasil, a gente tem 3 fontes de renda principais de toda a população. Então, ou a pessoa é funcionária pública, ou ela é aposentada, ou ela é comerciante. Então, assim, não é como Verdade. nas capitais que tem grandes empresas, que tem empresas que empregam as pessoas, que você pode correr atrás de um trabalho, serviço, tal, tem demanda. Então, no interior, a minha cidade tem 14 mil habitantes. Então, assim, no interior a gente se vira, a gente vende alguma coisa, tem muita gente que vende Avon, vende Natura. No meu caso, eu vendia fogos de artifício no São João. Foi como eu comecei. E assim... Uma criança vendendo fogos de artifício. É isso? Praticamente. Então, assim... Mas era porque o que eu gostava, né? Então, começou como uma brincadeira. Sei. E o São João na Paraíba é famosíssimo, Exato. né? Então, todas as cidades têm essa cultura muito forte no São João. Tem Campina Grande, o maior São João do mundo. Então, assim, é uma parte cultural muito forte da Paraíba. E eu gostava muito quando chegava o São João, lá em casa a gente vendia os fogos. Foi como eu aprendi a trabalhar preço de compra, fluxo de caixa. Você tem que gerar lucro, comprar de novo para faturar. Então, eu acho que o basicão do empreendedorismo eu aprendi dos 12 aos 18 anos vendendo fogos. Então... Olha... Mas aí você estava em economia real, você estava ali no mundo, no comércio, isso, né? Sem usar inovação e nem tecnologia nenhuma. Como é que isso entrou na sua vida? Com 19 anos, eu fui morar em João Pessoa para fazer faculdade. Eu me formei em Relações Públicas. E pouquinho antes de terminar a faculdade, eu estava naquela angústia, né? João Pessoa é uma cidade... É uma capital, mas a base de empresas é muito familiar, não tem como você trabalhar relações públicas naquele mercado da maneira como a gente estava lá em 2014. Então, aquela inquietação me fez buscar mais conhecimento sobre empreendedorismo, que eu estava vendo na época, na faculdade. Então, foi interessante ter esse momento de descoberta. O que é o empreendedorismo? Isso é para mim? E teve um livro que foi mais impactante para mim dessa época, que foi O Segredo de Luísa, que foi o livro que a professora levou na época para a sala de aula. E eu comecei a ler, um romance, né? Só que tem vários contextos que ela transforma o sonho dela de levar uma receita da goiabada cascão para o mundo, né? Para vender, para comercializar e tudo mais. E aí foi como eu fui aprendendo sobre isso. Eu digo, poxa, eu posso criar alguma coisa, eu posso construir meu próprio negócio sem precisar ter que trabalhar para alguém. E nesse momento também eu fui descobrindo esse universo de empreendedorismo. Eu já tinha ouvido a palavra startup em algum evento que eu tinha participado da área de comunicação, né? Eu já estava mais envolvida com essa parte de marketing digital na época. E quando eu participei de um evento chamado Startup Weekend, aí foi o boom, assim, de entender essa jornada de startup, como é que começa, como é que tira a ideia do papel. E foi muito bom nesse período todo o incentivo do Sebrae da Paraíba, porque logo após o Startup Weekend, teve um programa de pré-aceleração, o Start PB,
E assim, eu não tinha um projeto, não tinha uma ideia para entrar no Start PB, e eu saí procurando as pessoas que tinham participado do Startup Weekend para formar um time. E por coincidência, um dos desenvolvedores que eu convidei para formar esse time para o Start PB, hoje é desenvolvedor da Inovinal, que é o Luciano. Então, a nossa startup na pré-aceleração, não tendo ido para frente, foi uma experiência muito válida. Foram 6 meses que a gente passou testando, validando, tentando colocar para frente aquele negócio. A gente lançou o aplicativo na Campus Party, assim, só para você ter ideia, era um Zé Delivery em 2014. E mesmo, Que ótimo. E mesmo naquele período, a gente entendeu que não era o time daquele tipo de negócio, né? Porque não existia um grande player de delivery ainda, nem o iFood tinha se consolidado como um aplicativo, as pessoas não tinham... Os hábitos eram outros, o comportamento era diferente ainda. Exatamente. Então, assim, como time, a gente entendeu que não era o momento para aquela solução, senão a gente ia ter que gastar muito dinheiro para ir construindo e tendo essa aderência do mercado. Mas eu era tão aluna nerd da pré-aceleração que eu comecei a trabalhar com a empresa, a consultoria que fazia a execução do programa de pré-aceleração. E foram 4 anos nessa empresa, que também foi um grande laboratório de aprendizado. Lá tinha muita liberdade, então eu me senti empreendendo dentro da empresa. Então, acho que essa construção da minha carreira teve muitos contextos, assim, de conhecer as pessoas certas e estar no lugar certo, na hora certa, da minha cabeça, da minha jornada. Então, as coisas foram se encaixando, mas ao mesmo tempo teve um grande ponto de virada, né? Em relação a fundar a Inovinal. Porque eu sempre me achei aquela pessoa de tecnologia, mesmo tendo feito um curso de humanas, sendo muito ligada nessa parte de humanas. E eu fui fazer uma segunda graduação na área de exatas. Para mim era um processo de descoberta, que eu queria entender sobre a internet das coisas, aprender sobre engenharias. E eu entrei num curso de automação industrial, lá no Instituto Federal da Paraíba. E eu passei 2 meses nesse curso. E eu saí com 3 grandes aprendizados para a minha carreira, depois dessa experiência. O primeiro deles foi de autoconhecimento, foi reconhecer que eu sou de humanas, mesmo tendo toda essa visão de exatas, né, de querer trabalhar com tecnologia. Então, foi importante reconhecer isso. E os outros 2 grandes aprendizados foram os que motivaram a criação da Inovinal. O primeiro, de voltar para a sala de aula e ver o quanto a gente está distante do que está acontecendo no mercado. Então, enxergar esse distanciamento de metodologia, de dificuldade dos professores de engajar os alunos, de ficar muito tempo e não ter o aprendizado condizente àquela dedicação. Então, assim, o que eu senti foi que eu já tinha uma experiência suficiente para dizer, puxa, o aprendizado que mais fez diferença na minha carreira foi sobre empreendedorismo. Então é nisso que eu quero empreender. Exato, e foi na nesse educação, contexto. nesse conhecimento. Exatamente. Então, eu já podia levar esse conhecimento para mais pessoas. E foi por isso que eu decidi colocar toda a minha energia em fundar uma empresa que pudesse trabalhar essa educação empreendedora para gerar essa diferença para mais pessoas. Porque quando a gente olha ao redor, né, o Brasil, na verdade, ele não é um país de capitais. Se a gente pega estatisticamente, são menos de 500 cidades, não sei, talvez um pouco mais, um pouco menos, que tem mais de 100 mil habitantes. Então, a maior parte dos municípios, os 5 mil e tantos municípios do Brasil, são cidades como Jacaraú. São cidades pequenas. E é uma das grandes missões da Inovinal é fazer esse conhecimento chegar tanto para quem já empreende e consiga ampliar os seus negócios, escalar, construir startup, gerar inovação, quanto para aquelas pessoas que às vezes têm uma ideia e não sabem por onde começar, porque não tem realmente essa base educacional, esse conhecimento necessário. Então, levar esse conhecimento vai fazer com que as pessoas tenham uma possibilidade a mais de carreira
de construir os seus negócios, tirar suas ideias do papel com mais assertividade, ao invés de pegar dinheiro no banco e ficar perdendo dinheiro e empreender 1, 2, 3, 4 vezes até realmente dar certo, né? Sobre empreendedorismo feminino, Vanessa, como é que você vê a proporção de startups ou fundadoras de startups mulheres aí no Nordeste ou aí na região onde você está? Bom, na proporção, né, startups fundadas por homens e por mulheres, a gente tem uma distorção bem grande. A maior parte é fundada realmente por homens, até porque tem muito esse contexto da base tecnológica. Então, se a gente olha historicamente para os cursos de tecnologia, é majoritariamente homens fazendo esses cursos. Então, existe um movimento de desconstrução disso tudo que a gente vai precisar fazer, né? De ter as mulheres sonhando em serem cientistas da computação, astronautas e entrarem para essas áreas mais técnicas, assim, com esse sonho desde criancinha, como os meninos muitas vezes têm, né? Então, acho que incentivar nesse nível de termos mais mulheres entrando no universo da tecnologia, independentemente de serem empreendedoras, mas irem adquirindo esse conhecimento e depois chegarem em estágio de, eu quero construir um negócio, quero empreender. E, ao mesmo tempo, o empreendedorismo ele é algo que tem uma distorção social interessante, porque você pode escolher construir algo que as pessoas que são técnicas vão trabalhar para você, né? Então, vão trabalhar construindo aquilo com você. Então, o fato da gente ter mais mulheres sendo incentivadas a empreender também pode gerar essa motivação de, puxa, eu não preciso saber de tudo. Eu só preciso ter ao meu lado pessoas que sejam complementares à minha experiência, né? Então, eu, como relações públicas, tenho um CTO, que é uma pessoa de tecnologia, tem uma outra sócia da área de engenharia, que cuida do operacional da empresa, e tem um quarto sócio da área de designer. Então, assim, são áreas complementares ao que a gente precisava para construir a Inovinal. E isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi nesse universo de empreendedorismo, é que eu não preciso saber tudo e eu não preciso fazer tudo sozinha.